Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Vamos ver se vocês me permitem. Vamos ver aqui. Vamos prender esse negócio aqui e rezar para esse troço funcionar direito. Tará! Pô, faz tempo que eu não gravo um bom videocast aqui no trânsito, né? Espero que o enquadramento esteja ok. Como sempre, eu não tenho o menor controle, eu não consigo ver como é que está o enquadramento nem nada. Mas eu acho que o mais importante dessa história é que o áudio esteja bom, tá? Então eu vou aproveitar aqui um pouco da adrenalina e da excitação. Eu acabei de sair de um evento que é o NBC, New Brand Communication, acho que é alguma coisa assim, 2011, ali na FAAP, e me botaram num painel. E é engraçado porque quando eu saio de um painel eu ainda saio mais acelerado do que eu sairia de uma palestra, porque no painel ele é tão aberto, tão imprevisível e tal. E foi um painel bom, foi legal, tá, mas não é disso que eu quero falar. Isso, se eles publicarem o vídeo, que eu espero que eles tenham gravado, eu compartilho aqui com vocês, tá? Mas uma coisa que está me intrigando aqui no caminho para casa, um dia maravilhoso, dia lindo, o evento foi na FAAP, sensacional. Essa coisa bizarra, esse vínculo bizarro da questão da inovação do digital com a questão de agências ou publicidade ou publicitários, né? E aí ainda vou tocar também na questão da social media para completar um pouco mais essa confusão, tá? Eu me lembro, puxa, uns 4 anos atrás me chamaram para falar sobre um conceito que eu acho interessantíssimo, que eu acho fundamental, que se chama experiência do usuário, User Experience. Na verdade é um conceito que não é só uma questão de digital, né? Quando você entra numa Apple Store, numa loja da Apple, aquilo é a experiência do usuário no último, né? Quando você pega uma caixa de um Apple, que você nunca joga fora uma caixa, aquilo também é User Experience. Então, parte do meu papel durante uns bons 3 anos era circular por aí, dizendo que a experiência do usuário era fundamental, né, para a estratégia de qualquer empresa, e que isso envolvia não só tecnologia, mas era uma coisa multidisciplinar, blá, 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 blá. Ótimo, né? Continuo acreditando nisso. Mas o mercado, talvez porque, sei lá, como as empresas estão constituídas, ou como os veículos estão constituídos e tal, ainda mais aqui no Brasil, a gente sempre acaba esbarrando na bendita questão da publicidade do marketing, da publicidade do marketing, da publicidade, etc, 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 né? E toca botar publicitário para falar a respeito e tal. E aí, hoje mesmo acho que eu fiz uma provocação, eu fiquei feliz que tinha uma cliente grande, uma menina da Natura lá no painel, que de uma certa maneira corroborou essa história. Assim, hoje o desafio de uma empresa não é só publicidade no digital, não é só comunicação no digital, quer dizer, é mais amplo, né? É uma questão muito mais ampla, muito mais multidisciplinar. A questão do digital entra, claro que entra, mas entra numa coisa muito mais estratégica do que meramente fazer algum hot site, ou seja o que for, né? Ou fazer um app mobile, ou seja o que for, né? Então a questão escalou, né? A questão subiu para um patamar mais alto, e nesse patamar mais alto com que fornecedores que você fala, né? Se os fornecedores continuam ainda muito engessados, né? Naquele papelzinho, não, eu só faço propaganda, não, eu só faço marketing, não, direto, não, eu só faço PR, não, eu só faço não sei o que lá, né? Então, curiosamente, essa é uma questão que para mim é muito clara. Se você quiser conversar sobre inovação, talvez as agências não sejam exatamente o melhor interlocutor, justamente porque está atrelado a um certo modo de produção, um certo modo de pensamento, a um certo modelo de receita que está engessado e que funciona assim faz 10, 15 anos, seja o que for, tá? Então as empresas acabam tendo que se virar sozinhas, né? Ou procurando outros parceiros que são novos, e aí de repente agências, entre aspas, digitais tradicionais começam a perder espaço para gente que está com uma pegada um pouco diferente. Então essa é a minha primeira inquietação persistente, duradoura, né? Infelizmente duradoura, essas ocasiões em que a gente tem para discutir, para falar sobre inovação. O que mais tem sempre é publicitário, tentando ver como é que é a publicidade, como é que é o dinheiro da publicidade, enquanto pode ter outras questões ali na mesa que não necessariamente envolve publicidade, né? E a segunda questão
que é uma questão que... Mas, na verdade, vou até aproximar as questões. O que eu percebo é que a questão dos eventos de digital ganharam uma vida própria. Eles criaram uma certa autonomia, saíram meio fora de controle. Então, o formato é mais ou menos igual, as pessoas são mais ou menos iguais, as pautas são mais ou menos iguais. E isso começou, a meu ver, a descolar da necessidade real do mercado. Mas aquilo já virou, né, um ritual, quase praticamente um ritual religioso. Então, eu acho que até o modelo, o tipo do que se discute, ou quem você traz, o tipo de participação, acho que tem que ser repensada. Começar a ser repensado, né? Porque senão acaba sendo a mesma coisa, é veículo falando de si mesmo, é agência falando de si mesmo, publicitário tentando se reposicionar. Então algo me diz que esses eventos também criaram uma certa inércia e vale a pena a gente repensar se vale a pena fazer primeira, segunda, terceira, quarta, quinta edição de uma coisa que merece ser repensada. Outra coisa que ganhou vida própria e também uma inércia tão grande que é até difícil você questionar, parece quase uma heresia, é a questão de social media. Graças aos céus, os eventos agora estão focando mais na questão de e-commerce. Social media já está, né, deixando de ser um driver tão forte assim para eventos. Mas de qualquer maneira é um fenômeno estranhíssimo. E eu fico pensando o seguinte, eu sei, recentemente eu tive uma parte da minha atribuição no meu último trabalho era olhar de uma certa maneira para a social media. E eu continuo acreditando que o que você tem é tentar encarar a social media como uma disciplina à parte, como um departamento à parte, uma diretoria à parte, um VP, vice-presidente de social media e tal. É a mesma coisa que falar o seguinte, olha, eu sou o vice-presidente de papel. Qualquer coisa que passar por papel, você fala, pô, papel, boletim, carta para o cliente, papel higiênico, não, tudo que for papel aqui passa por mim. Aí você fala, mas espera, no instante só tem papel que a gente usa para embalar. Não, eu sou vice-presidente de papel. Não, eu sou vice-presidente de call center. Não existe vice-presidente de call center, né? Não existe vice-presidente de envelope. Não existe a diretoria de... Sei lá, é meio bizarra essa história, né? O que você tem, eu continuo acreditando, você tem a área de comunicação, você tem a área de marketing, você tem a área de relacionamento, você tem a área de planejamento, né? Essas são grandes áreas. E essas áreas, normalmente, elas têm que, sim, pensar em todos os pontos de contato. Entre eles, mídias sociais, né? Então, eu consigo imaginar uma área de comunicação que, entre vários canais, pense também a comunicação nas mídias sociais. Eu vou pensar num canal, numa diretoria ali de vendas, né, que também tenha alguma penetração aí através das mídias sociais. E eu também penso na questão de marketing, que de repente também qualquer coisa que os caras façam incluam, além de mídia gráfica, além de e-mail marketing, além de mídias sociais. Mas mídias sociais com uma pegada de marketing, mídias sociais com uma pegada de comunicação, mídias sociais com um viés de varejo, né? Então, ou seja, o que dá o sentido para essa ação nas mídias sociais é onde ela está inserida, né? Aqui propósito, né? Ela se subordina, né? Ela faz parte do quê, né? Eu estou dizendo essa história, parece um pouco óbvia, talvez daqui a pouco alguém vai me chamar de anacrônico, né? De velho, seja lá o que for. Não, tinha que ser uma coisa separada, né? Separada porque ela tem que, na verdade, estar acima de todas. Não tem, cara, não tem acima de todas as outras, tá? Ainda mais porque a menos que, e aí sim vem uma coisa que eu acho que é uma dificuldade para qualquer empresa hoje, a menos que você defina uma área que essa área é a dona do cliente, ou é a dona de uma audiência específica, tá? Então tá bom. Existe lá o cara que se preocupa com o correntista, né? E aí isso para mim, acho que um dos grandes desafios hoje é uma empresa efetivamente, né, conhecer e se relacionar
né, com o seu cliente. Normalmente essa informação está dispersa, os pontos de contato não estão integrados, as disciplinas não convergem, os interesses também, modelo de receita, de remuneração, de bônus também não estão atrelados. Então é capaz que o mesmo cliente seja atingido nas mídias sociais pelo cara de varejo, ao mesmo tempo pelo cara de relacionamento, pelo cara de PR. É uma bagunça danada, o e-mail marketing vem todo zoado, porque se isso acontece é porque infelizmente a empresa não conseguiu, e isso não é fácil, é difícil, inclusive requer infraestrutura técnica, requer gente, requer tempo, né? E requer sobretudo uma mentalidade. Ela não está estruturada para quê? Para focar ou para girar em torno do cliente. Tá? É lógico que em alguns segmentos isso está muito mais avançado. Você vai falar com o pessoal de telefonia, você vai falar com o pessoal de serviços financeiros, tal, eles já trabalham com isso super bem. Seguradoras, né, os caras já trabalham com isso bastante bem. Em outros segmentos isso ainda sei lá, se você está vendendo chiclete, né, você não precisa necessário, não tem assinatura de chiclete, né, não tem plano de milhagem de chiclete, né, chiclete é chiclete, né, maionese, essas coisas assim. Mas de qualquer maneira, uma coisa que eu acharia muito mais bacana, que se o pessoal, vamos imaginar, né, o cara está lá fascinado pela questão do social, porque ele acreditou que as empresas são uma conversa, e que social isso, social aquilo, tal. Eu ficaria muito mais confortável se a preocupação que tivesse rolando ali não era tanto o social, né, como se isso fosse uma esfera que paira acima de todas as outras, né, um ambiente paradisíaco e sacrossanto. Não, que de repente essa pessoa com esse interesse, né, começasse a se interessar pelo cliente. Como é que a gente atende, quais são os pontos de contato, se essa comunicação, de que maneiras que ele é impactado, de que maneiras que eu consigo engajar esse cara, sim ou não, esse cara pode ser um multiplicador, um detrator, sim ou não, de que maneira isso afeta os negócios da minha empresa, sim ou não. Eu não vejo isso, infelizmente eu não vejo isso. Quer dizer, isso sim seria para mim até uma maneira bárbara, né, de você justificar toda essa parte conversacional pela plataforma digital, de você querer estar presente em não sei quantas telas ou pontos de contato, etc e tal. Por quê? Porque isso está tudo subordinado a uma estratégia mais profunda, mais crítica, né, mais inclusive de médio e longo prazo, de conhecer o cliente, fazer parte da vida dele, entender quem é o seu melhor cliente, tentar entender quais são os clientes em que vale a pena você investir. O que eu estou falando tem um viés muito forte de CRM, que é marketing, que é gerenciamento, como é que é? Customer Relationship Marketing, que como é que chama? Gerenciamento da relação com o consumidor, ok? Que é uma disciplina de marketing de relacionamento. E eu tenho uma certa, não digo fixação, mas uma admiração grande por essa visão, porque eu trabalhei bastante tempo com isso, né? Eu sempre achei isso muito mais, mas 500 mil vezes mais interessante e 500 vezes mais rico, até do ponto de vista de uso do digital, do que a questão de advertising, né? Do que a questão de brand awareness, da questão de despertar desejos, né? Eu sempre achei que a aderência dessa pegada, né, sempre foi um pouco, quer dizer, eu assumo, eu tenho um viés meu nisso, não estou dizendo que é uma verdade absoluta. O que eu estou colocando tem muito a ver com a minha história, tem muito a ver com o que eu trabalhei durante bastante tempo, né? Então eu volto ao ponto anterior, que era assim, por que algumas coisas ganham vida própria e simplesmente ninguém questiona mais, né? Então será que vale mais a pena mais um evento de social media? Por que não um evento sobre relacionamento com o consumidor, né? Sei lá, viabilidade das marcas, sei lá, sobre a sustentabilidade de uma empresa, ou sei lá, sobre como o engajamento dos seus clientes, né? Cara, ia ser tão mais rico. Ia ser tão mais rico, ia ser tão multidisciplinar, todo mundo ia aprender com todo mundo.
né? Porque na hora que você foca no cliente, e eu já participei de esforços assim, foi até uma oportunidade riquíssima, que você tem que botar o cara do call center integrado com o cara da loja física, na mesma página, integrado com o cara da loja online, integrado com o cara do site irmão da outra marca, e isso tudo é apoiado por uma solução tecnológica parruda, né? Isso não é tão absurdo assim. Por exemplo, se eu compro, isso na verdade a Livraria Cultura acho que foi bastante pioneira nisso, se eu compro na loja física, na loja online, aquilo acumula pontos para mim. Se esses pontos eu posso ir na loja física e eu tenho um desconto na compra que eu faço ali. Quando eu vou na loja física, o cara me reconhece, eu sou o mesmo online e offline, tá? Quem pensa uma coisa dessas? É uma agência de publicidade? É alguém com Mini Cooper? É alguém, né, que fica vendo premiação de Cannes? Não sei, né? Os caras estão fazendo isso faz tempo, isso é super legal. E para mim hoje faz muito mais diferença. Eu até vou levantar uma questão, aproveitar, a gente está quase chegando, tem mais alguns minutinhos. Faz muito mais diferença essa história de relevância, de negócios, né? De uma coisa que faça sentido, do que simplesmente a coisa de ser cool ou não ser cool, né? Ser amado ou não ser amado. Hoje, nesse painel, disseram, pá, mas o Yahoo já morreu, o Yahoo, onde põe o dedo a coisa estraga, o Yahoo... Eu falei, cara, então... Peguei o microfone e falei, desculpa, não é só porque eu já trabalhei no Yahoo também, mas deixa eu te contar uma coisa. O que é importante para uma empresa? É ser lucrativa. 2, ter grande participação no mercado. 3, ser amada, né? As 3 coisas, impossível. É impossível. Alguma coisa você tem que abrir mão. Perdão. Inclusive se você pegar alguns casos, existem empresas que têm um market share enorme, mas que não necessariamente são as mais lucrativas, né? Tem empresas que são super lucrativas, têm um market share enorme, mas não necessariamente são amadas, são citadas como um case genial de inovação. Escolhe, cara. Não dá para todo mundo querer ser amado e popular e dominar o mundo ao mesmo tempo, né? Se a gente pega a Apple, durante muito tempo ela foi amada, mas tinha um market share pífio e uma lucratividade normal, né? De uma hora para outra ela conseguiu, em alguns segmentos, ter um market share maior, ser amada e ser lucrativa. Isso é o supra-sumo, tá? Mas agora, se uma empresa, vamos supor, o Yahoo, está ganhando seu dinheiro honestamente, bastante lucrativa, rende lá, você paga todo mundo e tal. E aí? Não tá legal? O que é tá legal, né? Todo mundo precisa ser necessariamente bacana, né? Pra todo mundo jogar para a torcida, querer ser super bem visto. É curioso porque, de novo, volta, por que nesses eventos a gente acaba se pautando por critérios que não são necessariamente os critérios que fazem diferença, né? Os critérios que vão impactar alguma coisa, ou que vão fazer diferença, ou critérios que efetivamente te ensinem alguma coisa, né? Eu sinto falta disso. É por isso que toda vez que tem um painel desses, eu pego o microfone e não largo mais, né? Eu acabo sendo mais vocal do que eu deveria, né? Mas é porque é para quebrar um pouco alguns automatismos, sobretudo porque, na boa, eu vou falar de novo, hoje em dia o digital já não é mais a última fronteira. Hoje em dia as grandes inovações não necessariamente passam pelo digital. Hoje em dia, cara, você tem clientes que são muito mais antenados e que têm ideias muito mais legais e muito mais inovadoras, ou têm desafios muito mais interessantes do que, sei lá, os caras mega hiper criativos que andam de Mini Cooper, né? O monopólio do cool está deixando de ser digital, tá? Aliás, grande parte do que se faz hoje no digital, lamento, mas é business as usual, né? Não tem glamour nenhum. Cara, se eu pegar 90% das pessoas que trabalham com digital, tem um trabalho como outro qualquer. Já perdeu aquela aura revolucionária faz tempo, ainda mais porque, convenhamos, né? Se não fosse uma outra startup maluca
para salvar a pátria de vez em quando, a gente ficava um tempão passando fome em termos de novidade. Quantos anos tem o Facebook? Quantos anos tem o Twitter? Né? Quantos anos tem o... Pô, o iPhone acho que tem uns 5 anos, sei lá quantos anos tem. E aí fica lá, ai meu Deus do céu, qual é a próxima grande coisa? Qual é a próxima grande coisa? E fica nessa correria de querer a próxima grande coisa, a última novidade, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8. Quando na verdade, o que faz efetivamente diferença para a vida de todo mundo, para a economia do país, para a saúde de uma empresa, cara, é fazer lição de casa bem feito, é atender as pessoas naquilo que elas precisam, é estar antenado com o momento econômico e político, acho que era isso. Obrigado pela companhia, espero que tenha valido a pena. Tenente Paulo Júnior falando, um grande abraço, roda e avisa.